Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para mais uma parte da pintura do nosso carro com tinta à base de água. O que é que eu vou fazer agora? Bem, estava estudando um pouco como era que eu poderia fazer, porque assim, eu sei que a tinta à base de água, ela é um pouco mais frágil ao mascaramento do que a tinta à base de solvente. Então fui fazer uma pesquisa e procurar algumas coisas e descobri o seguinte: para eu poder fazer um mascaramento e ele não ter problema mais à frente, eu tenho que fazer o selamento. E como é que esse pessoal que chama, como é que se diz? Que trabalha com tinta à base de água chama de selamento. Eu vou ter que passar uma camada de verniz em cima dele. Dependendo do que eu for fazer, dependendo do que vai ser feito, esse selamento ele vai ser com verniz fosco ou com uma camada bem leve de verniz brilhante. Como assim, Roberto? Imaginem o seguinte: se eu for só mascarar, verniz fosco é melhor. No entanto, se eu for fazer um wash no carro, o verniz brilhante é um pouco melhor. Por quê? Porque por ele ser liso, vamos colocar dessa forma, o wash ele passa melhor pelos recessos, pelas frestas do carro. Como eu não tenho noção se eu vou passar um wash nele ou não, eu vou fazer o selamento desse carro com verniz fosco. Além do mais, eu tenho muito mais verniz fosco do que verniz brilhante. Mais um motivo para trabalhar com verniz fosco. Vamos lá. Mas eu não vou passar muito verniz fosco nele, não. Vai ser só uma camada. Eu vou colocar ele para secar. Dessa vez eu vou colocar ele para secar na estufa e depois eu volto. Eu não estou usando a trava de gatilho aqui, porque eu não vou achar muito necessário. Eu não acho muito necessário. E como eu disse, é só para fazer o selamento. Para fazer o selamento, a pessoa não precisa de uma camada muito espessa de verniz. Então, apenas isso para fazer o selamento tá bom. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ele na estufa e depois a gente volta para fazer o mascaramento dele. Estamos de volta, pessoal. E agora a gente vai fazer o primeiro mascaramento desse carro, certo?
Esse mascaramento eu vou usar fita mais fina. Eu tava pensando em fazer algo diferente, mas assim, ó, fazer ele branco com uma faixa vermelha e uma faixa azul. Era essa a minha ideia. E eu ainda estou na dúvida. Tem muita coisa passando pela cabeça e eu gostaria de experimentar algumas. No entanto, qual é o meu problema de eu fazer ele com a faixa branca, com a faixa azul e depois com a faixa vermelha? É que eu gostaria de fazer ele como um carro de corrida. No entanto, eu não tenho números para colocar nele. Mas não quer dizer que eu não tenha vontade. Bem, eu vou começar colocando essa faixa aqui nele. E a faixa azul ele vai pegar aqui. Faixa azul ela vai pegar aqui. Deveria estar usando luvas para poder fazer isso. Porque como é uma pintura branca, se eu der uma pisadinha de bola aqui, vou usar um palito de dente para apertar ele na fissura, eu estrago um pouco a tinta. Estrago a tinta não, né? Eu mancho. É uma coisa que eu não quero muito fazer, né? Deixa eu tirar ele aqui do suporte. Tá pegando na câmera? Tá não. Deixa eu arrastar ele aqui mais pra frente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o palito e vou apertando um pouquinho aqui para ele entrar. Mesma coisa aqui. Para ver se eu diminuo o máximo possível. Ainda bem que isso vai ser pintado, porque senão eu ia começar a ficar muito chateado disso tá acontecendo. Vou empurrar um pouquinho com a ponta do palito aqui para dentro. Para aqui essas frestas. Para cá nem tanto, mas para cá é importante. Para que ele não fique naquele efeito esfumaçado.
Certo. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que estar sempre com as mãos bastante limpas para eu não sujar a pintura branca. E é por isso que eu deveria estar usando luvas. Deixa eu usar a... Aí, ó, pra cá eu não tenho que me preocupar tanto, que isso vai virar um azul. Pra cá eu vou ter que mascarar ele totalmente. Mas eu não preciso fazer isso tanto assim. Não comentei, mas eu já fiz o selamento do carro, certo? Passei aquela camada. Passei aquela camada de verniz em cima dele. Verniz fosco. Só tá dando uma ajustada aqui, que dessa vez, ó, como eu disse, ó, exagerei um pouquinho, ó, arranquei um pedacinho da tinta branca aqui. Mas como isso vai passar, aí eu tenho que ter um cuidadozinho a mais. Mas como eu vou passar agora esse tipo de mascaramento, isso foi muita fricção que eu fiz em cima dele. E ele vai ser coberto de azul, talvez não tenha tanto problema assim. Fazer outro corte. É bem provável que isso pegar na outra tinta branca é bem fácil corrigir. Vai ser bem fácil corrigir. Este corte aqui eu vou usar para fazer duas faixas pequenas. E colocar aqui, que eu acho que aqui não está bem coberto, né? Vamos lá. Pronto. E aqui. Opa. Eu tô com muito esse hábito de sair usando a unha para tudo. Da última vez eu arranquei um pedaço de tinta do carro, por causa exatamente desse hábito. E provavelmente essa arrancada de tinta aqui foi eu usando a unha. Isso daqui não preciso fazer uma cobertura perfeita, porque realmente a tinta ela não vai vir para cá. Eu vou focar a tinta nesse lado. Então vou dar só uma coberturazinha, uma fechada para não ter
É claro, nenhum vazamento. E preparar para pintura. Pronto. Aqui a gente vai ter que fazer uma colagenzinha um pouco mais. Mas como a gente vai focar só nessa parte, não tem muito que se preocupar não. Mascaramento feito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o vídeo e preparar as coisas para a gente começar a pintar. Opa. Daqui a pouco a gente volta. Espera aí. Calma. Ok. Pronto. Daqui a pouco a gente volta. Bem, pessoal, estamos de volta e vamos começar a trabalhar nessa primeira parte da pintura. Já deixei o secador de cabelo pronto. A gente vai usar o azul turquesa, que é o azul que eu tenho já diluído. Evitar um trabalhinho, né? Eu não quero usar outro azul também. Poderia usar um azul celeste, mas eu quero um azul mais escuro. Mas eu também não quero usar o azul marinho. Então eu vou usar o azul turquesa. E o pessoal tá tocando música agora que eu comecei a gravar. As maravilhas de se trabalhar aqui. Muito forte. Vou preparar um pouquinho mais. Ok. Primeiro, a gente vai fazer bem devagar para não dar nenhum problema na pintura. Primeira camada, bem leve, só um esfumaçado, só uma manchada. Tinta azul, ela é um pouquinho complicada de trabalhar, ao que eu percebi, porque ela mancha. Não é que ela mancha, deixa eu corrigir o termo. A gente tem que ficar prestando bastante atenção na cobertura dela. Se a gente não prestar atenção na cobertura dela, algumas partes vão ficar mais claras que outras. Por exemplo, um erro meu aqui já. Eu esqueci de pintar aqui na frente. Isso aqui tem que ser pintado. Eu não sei se vocês conseguem perceber que existem algumas partezinhas aqui realmente mais claras. O aerógrafo ele tá soltando tinta quando eu aperto o gatilho. Isso é um problema. Eu não vou me preocupar muito dessa metade para trás, porque eu vou pintar ele de outra cor.
Então, a minha principal preocupação vai ser em alguns recessos e da metade para frente. Deixa eu ver. Vamos dar a secada e vamos ver como é que está. Que a minha principal preocupação agora é ele manchar, ficar muito escuro em determinadas partes e muito claro em outras. E como ele tá aqui na parte externa, ele tá bem escuro. E aqui na parte interna, externa, ele tá mais claro. Só vou dar uma nivelada um pouquinho mais para cá, porque só a outra parte é que vai trabalhar com isso. Pronto, ó. Essa parte aqui, que eu passei agora, é a parte que eu vou trabalhar daqui pra frente. Tem tinta ainda, só um pouquinho, que não vale nem tanto a pena eu jogar de volta no aerógrafo. Quer dizer, jogar de volta no... Eu pensei, assim, ó, a tinta à base de água, ela tem uma durabilidade, ela rende até bastante. Eu pensei que ela rendesse pouco, mas ela tem um rendimento até bastante alto. Deixa eu dar uma secada. Aí o que é que eu vou fazer? Meio perigoso, não sei o efeito que vai dar nisso. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou tirar o mascaramento e eu vou pegar
fazer o selamento desse eu vou fazer o selamento dessa parte pro próximo mascaramento direto. Ai, deixa eu pegar aqui. Aí, essa voz que vocês estão escutando é a minha mãe discutindo com a minha irmã por causa do remédio que ela tem que tomar. Aí, ó, escutem a minha mãe reclamando que não quer tomar o remédio. Pronto. O aerógrafo tá limpo. Vamos fazer o selamento dele. Só um pouco. Não vai precisar de muito, então. E depois a gente vai botar ele na estufa de novo. Vamos lá. Deixa eu fechar o aerógrafo. Vou passar 2 camadas de verniz apenas. Esperar que não tenha problema nenhum. Um ponto interessante também da questão de você fazer, passar o verniz ou fazer o selamento, é que algumas manchas eu percebo que quando eu passo a camada de verniz, algumas manchas elas saem. Mancha de tinta. Bem provável que a camada de verniz ele dê aquela nivelada na mancha da tinta por causa de um acúmulo, se ele não for muito forte. Pelo menos é o que acontece aqui algumas vezes. Pronto. Eu vou fazer um corte, vou colocar ele na estufa e daqui a pouco a gente volta para fazer o segundo mascaramento e a pintura. Voltamos, pessoal. Vamos lá. Agora a gente vai para o mascaramento dessa terceira parte. Vou fazer como eu fiz no outro. Eu vou passar a primeira camada, essa fina. Eu passei essa aqui mais fininha, eu vou passar dessa vez essa mais grossa. Acho que ela vai pegar aqui.
ajudar. Aí, ó, a parte que eu quero que ele fique esbranquiçada. Esbranquiçada não, erro meu. Avermelhada. Vou começar empurrando ela com o palito de dente. Da última vez eu passei o palito primeiro. Quer dizer, eu fixei primeiro a fita e depois passei o palito. Me deu um pouquinho de problema isso. Dessa vez eu vou passar o palito primeiro e depois eu vou fixar a fita. Esperando que tudo dê certo, né? É claro. E eu fazendo fora da câmera. Ok. Pronto. Tentando não acabar com a pintura de trás como da última vez, para eu não ter que fazer a correção e pegando ele para dar aquela ajustada. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Acho que tá tudo certo. Vamos pegar a fita e cobrir a parte marrom. A parte marrom não tem parte marrom. A parte azul da fita para trás. Acho que eu vou precisar tirar ele. E assim. Aqui. Pronto. Aqui ele vai ter que dar uma dobradinha para pegar aqui na frente. Pressionar um pouco. Vamos ver se isso dá certo. Aqui. Olha, tá vendo que eu não fiz certo? Pronto. Pronto. Vamos lá. Preparado. Isso aqui vai ser jogado fora. Vem pra cá. Já deixei separado o vermelho fogo para ele.
Não vou colocar muito, colocar só umas 10 gotas. Vou botar só 7. Da última vez eu botei 10 e ele ficou sobrando. Vou botar só um pouquinho. Então, esqueci de botar a luva. Talvez eu precise um pouco mais, porque eu vou ter que cobrir a parte azul. Ó, tá vendo? Eu tô apertando, o aerógrafo ele tá soltando tinta. Vamos lá, devagar, passando as camadas de leve. Vai ter... Vai ter que ser... Eu deveria arranjar um lugar para eu pendurar esse aerógrafo mais perto. Mas ainda aqui é o meu quarto, então isso não dá para fazer isso agora não. Bem, como vocês podem ver, eu tô jogando por cima a vermelha da azul, ele tá ficando meio alaranjado. Vou precisar de mais algumas camadas para poder cobrir. Se eu tivesse com o meu outro compressor, talvez fosse um pouquinho melhor de fazer isso, porque eu não precisava com esse problema que ele tá soltando tinta quando aperta o gatilho. Talvez eu não precisasse tanto escurecer algumas coisas. Eu acho que eu vou ter que trabalhar nesses recessos um pouquinho diferente. Opa! Tinta aqui acabou. Eu vou pegar... Não, não dá. Eu vou ter que pegar o pincel mais fino e passar nele, na parte mais interna que eu tenho. E depois sair cobrindo.
Vou sair fazendo assim, para ver se eu consigo chegar onde eu quero. Porque se eu conseguir não, conseguir eu vou. Eita. Conseguir eu... Aí tá virando hábito derrubar essas coisas aqui embaixo. Conseguir eu vou. Mas a questão aqui é... Vamos lá. Se eu nivelar muito bem a tinta aqui dentro, a quantidade de camadas que eu vou precisar passar ali fora, por fora vai ser um pouquinho menor. Porque assim, com a tinta base d'água ela fica um pouquinho pior de colocar ela fica um pouquinho pior de se trabalhar em espaços muito pequenos, para não ressecar. Pelo menos eu tô sentindo só um pouco dessa dificuldade, mas eu fazendo isso assim, como sempre vai entrar alguma coisa dentro dos recessos, dentro dessas partes mais difíceis de entrar, nesse caso que precisa de um trabalho mais delicado e o aerógrafo não está ajudando, agora que eu dei uma preenchida nele, deixa eu só dar uma limpada aqui. Pronto. Vou colocar mais algumas gotas de tinta. Botei mais 5 gotas. Que eu acho que agora, com essas 5 gotas, eu consigo terminar ele totalmente. Questão mesmo vai ser essa das pequenas camadas, porque como são pequenas camadas, aí eu vou ter que estar passando uma, pintando, aí eu passo o secador de cabelo.
Vamos ver devagar, mas dando sempre uma boa encharcada, tentando deixar o mais nivelado possível. Ainda tem. Pronto. Ok. Vamos dar uma secada. Bem, terminamos essa parte. Próximo vídeo, a gente vai tirar o mascaramento e a gente vai começar a fazer o detalhamento do carro. Como é que vai ficar, a gente só vai saber no próximo vídeo. Então, eu gostaria de agradecer a todos, dizer um muito obrigado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, certo? Onde a gente vai fazer o detalhamento dele. Valeu e até a próxima.